Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula do curso de Educação Fiscal e Cidadania. Nós vamos seguir conversando sobre o nosso sistema tributário, sobre o Estado, arrecadação, gasto público, tudo dentro desse curso de Educação Fiscal e Cidadania. Neste vídeo agora, nós vamos conversar sobre como vamos financiar as coisas públicas, sobre o tamanho da carga tributária e como ela está distribuída entre as pessoas, né? Então, vamos lá. Eu quero começar, Adão, te fazendo uma colocação. Muitas vezes nós falamos dos serviços que são ofertados pelos estados, pelos governos, e muitas das vezes nós confundimos um serviço público com um serviço gratuito. Então, eu queria te perguntar quanto custam os serviços públicos, né? O que tu pode nos dizer sobre os gastos com saúde, com educação, com segurança? Afinal, quanto custa o Estado e quem financia esses custos, Dão? Oi, Regina. Olá a todos, né? Estamos aí de volta. Na sequência da nossa primeira aula, o segundo vídeo da primeira aula. Antes de entrar nessa questão, Regina, eu queria sugerir às pessoas que não assistiram à primeira parte que interrompam agora, né, esse vídeo e voltem para a primeira parte. O primeiro vídeo é muito importante porque ele trata de conceitos um pouco mais amplos, mais gerais, mas são relevantes agora quando a gente entra nas questões um pouquinho mais detalhadas de como os tributos são aplicados, como eles são arrecadados. Então é importante interromper e voltar, se não assistiram a primeira parte. Se assistiram, vamos lá, seguimos juntos nesta viagem, né? E aí a Regina nos coloca uma questão que é uma questão que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou lá no início do vídeo anterior, que são os argumentos que são muitas vezes utilizados contra a tributação, contra os tributos. E muitas vezes os argumentos que são utilizados são que pagamos demais, pagamos muitos tributos e a gente não tem retorno, né? Que a gente não tem retorno. Nós vimos também no vídeo anterior que os tributos servem para financiar os bens públicos e os bens públicos servem para garantir direitos. Mas a gente consegue dimensionar quanto que a gente investe, por exemplo, numa escola pública, no SUS, né? Saiu recentemente, agora por conta da pandemia da Covid, saiu um levantamento do quanto custa um tratamento no SUS, um tratamento pelo SUS da Covid. O tratamento na parte mais grave do tratamento, na UTI. Em geral, se gasta na UTI em torno de R$45 mil por paciente, num tratamento que dura de 11 a 14 dias. Esse é o custo, ou seja, para cada pessoa que tenha que se internar numa UTI, nós investimos, a sociedade brasileira investe um custo. É por isso que a gente fala custo, porque não tem lucro aí, não é do setor privado, isso é do setor público. O custo de tratamento vai em torno de R$45 mil. Então a gente tem uma ideia, né? Nós temos quantas pessoas doentes da Covid, quantas pessoas já morreram, né? Passaram, a maioria delas, por um tratamento pelo SUS, a maioria pelo SUS. Quanto custa a segurança pública? Quanto custa o Estado? Sem que a gente tenha uma noção, ainda que superficial, destes valores, fica muito difícil da gente argumentar em relação ao tamanho da carga tributária, por exemplo. Se pagamos impostos demais, se temos retornos de menos, ou seja, fica difícil da gente avaliar essas coisas se a gente só enxerga um lado e não enxerga o outro. Se a gente só enxerga o que paga, mas não enxerga o que existe de serviços públicos financiados por aquilo. E quem é que paga esta conta, afinal? Quem é que está pagando efetivamente os tributos? São os mais ricos? São os mais pobres? São a classe média? São coisas importantes que a gente tem que ter uma ideia, porque estamos mexendo aqui com educação fiscal. Educação fiscal pressupõe compreender como as coisas públicas são financiadas, quem é que participa mais deste processo. E outra questão que a Regina chamou a atenção, e é muito importante que a gente chame a atenção mesmo, que público não tem nada a ver com gratuito. Quando nós falamos lá dos bens públicos e bens privados, nós deixamos claro, as coisas públicas, elas têm acesso universal. Todo mundo tem que ter acesso.
e não precisa pagar para ter acesso. Mas elas custam caro ou custam recursos. Só que a forma de pagar esses bens é através dos tributos. Portanto, coisas públicas são coisas pagas por todo mundo. Por todo mundo. E isso que é o mais importante. Ter a clara noção de que tudo que é público foi pago por um conjunto de pessoas. Tá certo? Quanto custa uma escola pública? Vamos entrar, então, já em algumas coisas um pouco mais detalhadas. Tem um dado que a rede pública de ensino, em 2018, investiu aproximadamente na área urbana, porque na área rural é um pouco diferente, mas na área urbana um valor médio de aproximadamente R$ 3.725 por aluno, no ano, por aluno. Isso dá um valor de aproximadamente R$ 310 por aluno por mês. O que quer dizer, para cada criança na escola pública, o Estado investe R$ 310 por mês. Isso é muito ou é pouco? É óbvio que, aparentemente, parece ser muito pouco, porque imaginem a estrutura toda que é necessária para manter uma criança na escola, merenda escolar, salário de professores, estruturas, né? O custeio da estrutura toda, toda aquela estrutura de administração, de gestão, secretarias, tudo isso está dentro deste custo. Dentro deste custo. R$ 310 por aluno por mês parece ser um valor muito baixo. Quanto faltaria para termos um sistema ideal de educação pública, se esse é um valor baixo? Como é que a gente poderia comparar? Segunda questão, a educação pública é boa ou é ruim? É uma pergunta que a gente faz, que é uma afirmação que normalmente se faz. A afirmação é a educação pública é ruim. Essa é uma afirmação recorrente nas mídias, né, mais tradicionais. A educação pública é ruim. É isso. Por que eles dizem que é ruim? Eles dizem que é ruim porque eles comparam. Eles comparam com alguma outra coisa. E esta outra coisa que a gente tem para comparar é a educação particular, a educação privada. Então, comparando a educação pública com a educação privada, particular, eles aqui eu estou falando, o senso geral, chega à conclusão de que a educação pública é ruim. Mas aí a pergunta que a gente tem que fazer, porque estamos falando de sistema fiscal, é quanto que se investe por aluno na escola particular? Para a gente poder comparar qualidade, nós temos que comparar recursos. Eu não consigo comparar qualidade sem levar em conta a quantidade de recursos disponíveis de cada um. A escola particular, quando a gente não tem exato assim um valor médio, né? Um valor de quanto custa a escola particular por aluno. A gente sabe que tem uma variação muito grande. A gente sabe, por exemplo, que tem institutos em São Paulo que tem mensalidades por aluno lá de aproximadamente R$ 5.000, R$ 4.500 a R$ 6.000. E, casualmente, são aquelas escolas que acabam ficando em primeiro lugar nas notas do Enem. Mas vejam o valor que se investe por aluno. Os pais pagam para ter um filho nessas escolas em torno de R$ 4.500 a R$ 6.000 por aluno. A escola pública, o Estado paga 310. Claro que tem escolas particulares mais baratas, né? Tem escolas particulares mais baratas, em torno de 800, 900. Nas capitais, dificilmente se encontra escola particular com um valor de mensalidade inferior a R$ 1.500. Mas vamos estabelecer por baixo que a média nacional da escola particular seja, eu estou falando de ensino regular, ensino fundamental e ensino médio, não estou falando das pré-escolas. Tá certo? Pré-escolas é uma outra realidade. Estou falando do ensino fundamental e ensino médio. Se a gente tomar por baixo que a média nacional do ensino fundamental e ensino médio na escola particular seja em torno de mensalidade, em torno de R$ 1.200, o que é razoável imaginar que seja mais ou menos isso, a escola pública estaria investindo 4 vezes menos recursos por aluno do que a escola particular média.
Então, é possível comparar a escola particular, cuja média de mensalidade é R$ 1.200, com a escola pública, cuja média de custo é 310? É possível comparar, sim, desde que a gente leve em conta essa diferença de orçamentos. Então, a pergunta que fica é, será que a escola pública é tão pior assim que a escola particular? Quando a gente olha as notas do Enem, se a nota do Enem serve para alguma mensuração de qualidade, quando a gente olha as notas do Enem, a gente percebe que a média da escola particular, ela fica aproximadamente 20% a mais superior do que a média da escola pública. O que quer dizer, a escola pública, com 4 vezes menos recursos, consegue ter uma média somente 20% inferior à escola particular. Será que a escola pública é pior que a escola particular? Aparentemente, matematicamente, não. Matematicamente, ela tem 4 vezes menos recursos e fica só 20% abaixo, ela seria melhor na utilização dos recursos, não é verdade? Claro que isso é uma forma muito simplificada de fazer a análise, porque as médias, na verdade, elas comportam extremos muito longínquos, né? Assim como na média da escola particular da escola pública fica 20% abaixo, não quer dizer que todas as escolas públicas consigam a mesma qualidade. Isso é uma questão, né, primária. Mas o importante a gente levar em conta, nesse caso, é que na escola pública, que tem recursos muito reduzidos em relação à escola particular, consegue ficar, em média, 20% abaixo em termos de desempenho escolar, medido pela nota do Enem, esta escola pública atende a quase universalidade dos alunos. 81% das crianças brasileiras estudam em escola pública. Somente 19% das crianças é que têm condições de estudarem em escolas particulares. Então, essa universalização de atendimento, ela é extremamente relevante no que se refere ao resultado final. O que quer dizer, se a escola particular atende apenas a 19%, e esses 19% da sociedade são crianças bem alimentadas, que têm uma boa pré-escola, tiveram uma boa pré-escola, não têm problemas familiares normalmente, e eu estou comparando este conjunto, né, da sociedade com um outro conjunto muito mais amplo, de 81% das crianças, cujas famílias, predominantemente, são famílias que vivem em situação de precariedade extrema. Então, também em relação a isso, a gente pode chegar à conclusão de que, considerando os níveis de orçamento, considerando o perfil do público, a escola pública talvez seja muito mais eficiente do que a escola particular na utilização dos recursos. Mas a gente pode também chegar à conclusão de que realmente isso aqui é muito baixo. Nós precisamos ter mais investimentos na escola pública. E o que significa ter mais investimento na escola pública? Significa eu tenho que conseguir mais recursos públicos para investir por aluno na escola pública. O que seria assim o ideal? O ideal, na verdade, é aquilo que já foi mais ou menos determinado pela Conferência Nacional de Educação, quando eles disseram que o custo aluno qualidade inicial, o CAC, é um valor CAC, deveria ser, em 2018, deveria ser R$ 7.000. Eles estão dizendo que, para termos um padrão de qualidade ideal ou mínimo de qualidade, porque são um custo aluno inicial, né? Eu teria que ter no mínimo R$ 7.500 aproximadamente por aluno. Nós chegamos em 2018 a 3.700. Nós estamos na metade do caminho. Na metade do caminho. Quando a gente analisa, por exemplo, uma outra escola pública, a escola militar é uma escola pública. A escola militar é uma escola pública. Assim como as universidades federais são públicas, os institutos federais também são públicos. Quanto é que se investe por aluno na escola militar, por exemplo? Aproximadamente R$ 19.000 por ano. O que significa que a escola militar tem um investimento por aluno muito superior que a escola pública normal, padrão.
esse investimento aqui estaria mais ou menos equilibrado com o que se investe na escola particular. E não é por outra razão que a escola militar acaba, dentre as escolas públicas, acaba se salientando, acaba, né, se projetando como escolas que conseguem uma boa qualidade final. Veja, aquela média dos 20% abaixo da escola particular não inclui escola militar. Só para ficar bem claro, não inclui. Qual é o custo da escola privada? Já vimos, né? Ou seja, a gente tem um custo, esse aqui é mais ou menos a distribuição do custo, na média, perto de R$ 4.000 por ano no ensino médio integral, no ensino médio rural aproximadamente, tá certo? Aqui só para ter uma ideia, né, do quanto se investe efetivamente por aluno. Em situação nenhuma aqui passa de 4.500 por aluno por ano. E o custo aluno inicial estabelecido pela Conferência Nacional da Educação dizia que tinha que ser no mínimo 7.500. Então nós não chegamos lá. Nós precisamos de recursos para chegar lá. Precisamos ampliar os recursos na educação. De onde vamos tirar os recursos para ampliar na educação? A sociedade está disposta a pagar mais para ampliar a qualidade da educação? Essa é a grande questão. O que a gente não pode é imaginar que, para melhorar a educação, nós temos que reduzir tributos. Tá certo? E essa é uma verdade, é uma falácia que se repete muitas vezes, mas que a gente tem que ter muito claro que isso é impossível. Eu até posso ampliar os recursos da educação tirando de outras áreas, mas eu tenho que dizer qual é a área que eu vou tirar recurso. Eu vou tirar da saúde? Eu vou tirar da segurança? Eu vou tirar da previdência? De onde eu vou tirar? Tá certo? As escolhas políticas de ampliação de políticas públicas, elas pressupõem uma decisão também de onde eu vou achar o recurso para fazer isso. Quando a gente compara o Brasil com a média da OCDE, a gente vê claramente que o Brasil, na área do ensino superior, por exemplo, o Brasil está aqui, assim, talvez uns 25% abaixo da média da OCDE. Nós investimos realmente bastante no ensino superior. Tá certo? No ensino superior, na universidade pública, a média nacional de gasto por aluno é R$ 15.000. É menos que uma escola militar, mas é uma média alta, está mais ou menos equilibrada fica abaixo da média da OCDE, ou seja, a gente continua, né, ainda deficitário. Mas quando a gente pega o ensino secundário, veja a distância que nós estamos na média da OCDE. Quando pega o ensino primário, olha a distância que a gente está da OCDE. Para a gente ir para a média da OCDE, nós precisamos realmente muito investimento na educação. Tá certo? Para a gente, inclusive, se comparar com os países da OCDE. Olha, por que a educação lá é tão boa? É óbvio, a educação lá é muito boa porque tem muito recurso. É a mesma resposta a gente poderia dizer, por que aqueles institutos lá em São Paulo que ficam em primeiro lugar no Enem são tão bons? Porque tem muito dinheiro. Tá certo? O investimento que se faz na estrutura escolar é determinante da qualidade final do ensino. Porque ele significa menos alunos por sala, mais salários para professores, mais estrutura escolar, mais computadores, mais acesso aos instrumentos necessários para o aprendizado. Então, são coisas relevantes. A gente não pode desconsiderar que qualidade de ensino é uma questão fiscal também, uma questão orçamentária também, e principalmente, tendo recursos, o processo da educação ele evolui de forma muito mais tranquila. Olha o SUS. Quanto custa o SUS por habitante? Veja, o que se gasta aproximadamente assim por dia. A gente podia dizer, por dia, quanto que se investe? Para mim, quanto que o SUS está investindo todos os dias? Ele está investindo, em 2017, R$ 3,48 por dia. O que dá no total do ano, 1.271 para cada brasileiro. Para cada brasileiro. Divide o investimento total do SUS pelo número de habitantes, é este o valor aqui. Sabe quantas pessoas só tem SUS como sistema de saúde? 75% da população. E se a gente for trabalhar com a ideia dos procedimentos de alta complexidade,
100% da população só tem SUS. Porque os procedimentos de alta complexidade, transplantes, tratamentos de duração muito longa, a necessidade de acesso à medicação controlada ou medicação cara que tem que ser importada, isso aí, na verdade, é o único meio que a população tem para acessar é o SUS. Nenhum sistema de saúde privada garante o atendimento. E o que se investe no SUS é R$ 1.271 por pessoa por ano. É óbvio que seu valor é muito baixo. Esse valor aqui, que se investe no SUS por pessoa, é menor do que uma pessoa investe num plano de saúde por mês. E aqui se investe por ano. Mas então vamos ampliar o investimento no SUS. Vamos ampliar o investimento na saúde pública e também na educação pública. São duas áreas fundamentais, nós temos que ampliar. Como é que a gente pode ampliar? Podemos dizer o seguinte, eu quero aplicar no SUS 10% do PIB. Não há nenhum problema, já está aprovado isso pela Conferência Nacional de Saúde. Eu quero investir na educação no mínimo 10% do PIB. Isso também já está aprovado pela Conferência Nacional de Educação. Aí nós temos 20%, 10% na saúde, 10% na educação. Quanto que é a nossa carga tributária? Lembra da aula passada? 32,4% do PIB. 10% para a saúde, 10% para a educação, sobrou 12% do PIB. Para todo o resto. Vejam que as contas, quando são colocadas nas planilhas, a gente percebe os limites, né, de como financiar. E aí a gente vai falar, tá, tudo bem, a gente tem uma carga de 33%. Tira 10 para a saúde, sobra 23. Tira 10 para a educação, sobra 13. Então, tira 10% para a previdência, e não é para uma outra previdência, é para a atual. Ela já, né, gasta 10%. Então, sobrou 3%. 3%. Com esta carga tributária, portanto, a gente tem uma dificuldade imensa de ampliar os recursos. Tá certo? A gente precisa repensar isso. Ou, com este PIB, nós temos uma dificuldade imensa de ampliar os recursos. Tá certo? Vejam, o valor dos tributos paga o que o Estado oferece. Esse é um dado importante. E, inclusive, é uma questão que é muito colocada pelas pessoas, aqueles grupos, por exemplo, que defendem o Estado mínimo. Muita gente diz assim, ó, o Estado interfere demais na vida das pessoas. Ele é paternalista. Ele fica dando saúde, dando educação. Não tem que fazer isso. Ele tem que deixar a pessoa com dinheiro para que a pessoa adquira isso no mercado. O mercado é capaz de fornecer esses serviços com igual qualidade ou até com melhor qualidade. É isso que pensam os defensores do mercado, do Estado mínimo, né, do setor privado, tá certo? Independentemente do mérito, se é bom ou se é ruim, a gente pode fazer uma análise se isso está correto ou não. A análise que eu proponho aqui é a seguinte, 40% mais pobre da população tem uma renda per capita média de R$ 376. Se eu pensar numa família de 4 pessoas, com um casal e mais 2 filhos menores, esta renda familiar seria em torno de 1.504. Ou seja, é razoável imaginar uma renda um pouquinho maior que o salário mínimo para a grande maioria da população brasileira. Tá certo? Para uma família de 4 pessoas, que é isso que está aqui. Um pouco mais que o salário mínimo, uma renda, né, familiar. 40% da população são 80 milhões de pessoas que estão nessa situação. O Estado vai lá e tira dessa pessoa 32,43% de tributo, a média. Estamos estabelecendo a média. Então, o Estado tirou desta família quase R$500. Claro que parece ser muito, porque, efetivamente, uma família que tinha R$1.500 ficou com R$1.000 para o resto das coisas. Então, parece realmente que, se eu parar a minha análise aqui, eu vou sair daqui revoltado contra o imposto, contra o Estado, tá certo? Porque o Estado não pode tirar R$500 de uma família que ganha 1.500. E eu concordo com isso.
A Regina concorda com isso. Agora, será que o Estado devolve a esta família é mais ou menos do que R$500? Isso que é relevante. O que é relevante é dizer o seguinte: vamos tirar o Estado da vida dessa pessoa e vamos deixar ela com os R$500. Esta família vai ter R$500 a mais todos os meses. E aí, com esses R$500, ela vai ter que adquirir no mercado o que o Estado deixou de fornecer. O que ela vai adquirir no mercado? Ela vai adquirir saúde. Vai contratar um plano de saúde. Com R$500 para 4 pessoas. Ela vai contratar 2 vagas escolares para 2 crianças na escola particular. E ela vai fazer um plano de previdência, afinal de contas, nesse valor de R$500 está a aposentadoria também. Será que é possível, com R$500, garantir educação para 2 crianças, um plano de saúde, no mesmo padrão do SUS, não precisa ter um plano de saúde no padrão do SUS para 4 pessoas, e um plano de aposentadoria para 2 pessoas, porque é isso que o INSS vai dar, uma aposentadoria para o pai e para a mãe, quando ficarem, né, sem condições de trabalhar? Será que é possível? Se eu fizer a conta diretamente pelo valor do custo, eu não estou falando de valor de mercado, valor do custo da educação, nós já vimos. O gasto per capita é 610, essa família recebe 620, 2 crianças. Essa família recebe R$106 na saúde pública, o que dá 4 pessoas, R$420 todos os meses. E essa família recebe um valor rateado, pode-se dizer assim, de R$263 para 2 adultos, o que dá R$527 para esses 2 adultos, que seria para um plano previdenciário. Se fosse dividir o valor da aposentadoria final por o tempo de uns 30 anos que seria de contribuição. Daria mais ou menos esse valor. Ou seja, essa família recebe todos os meses do Estado, esse Estado caríssimo, né, que custa R$500 para a família, ela recebe mais de R$1.500. Ela dobra a renda pelo que ela recebe. Ela perde 30%, mas recebe 100% da renda. Será que não é negócio para essa família continuar pagando imposto? É óbvio que é. A grande questão que é colocada é que esta família realmente paga demais e realmente ela paga demais. Ela recebe mais do que paga, não há a menor dúvida de que ela recebe mais do que ela paga. Nós estamos falando apenas de 3 serviços públicos. Mas tem toda uma série de outros serviços públicos. Tem pavimentação, tem saneamento, tem tratamento de água, tem iluminação, tem pronto-socorro, pronto-socorro estaria na saúde, né? Mas tem bombeiros, tem polícia, tem delegacia, tem justiça, tem todo um aparato de serviços públicos que está à disposição dela e que está no valor dos R$500. Que está nos valores dos R$500. Então é importante que quando a gente fale de tributos, a gente tenha a noção de que essa família tem que reduzir a carga tributária dela, tem, mas é por outro motivo. Não é pelo fato de que a tributação onera ela mais do que devolve. É por outro motivo que a gente vai ver mais à frente. O fato é que se tirar o Estado da vida desta família, ou da vida de 80 milhões de pessoas, essas pessoas morrem. Essas pessoas não sobrevivem, porque não há como garantir no mercado os serviços que o Estado é capaz de fornecer de forma disseminada, pulverizada por toda a população. Não há como fazer isso com rendas muito baixas. Então, falar em tirar o Estado da vida das pessoas é, no mínimo, uma falácia. Uma falácia. As pessoas não sobrevivem sem o Estado. Aí vão dizer, não, mas pode ser um Estado menor. Sim, um Estado menor é menos saúde, menos educação. A gente já viu que os valores na saúde e na educação são valores realmente bastante baixos. Aqui, aquele dado do tratamento da Covid, né, R$45 mil, sem internação de UTI, um tempo médio de 5 dias, dá um custo aproximadamente por pessoa de R$8 mil. Nós vimos na aula passada, tu lembra, Regina? A gente viu lá aquele gráfico, até vou tirar aqui para a gente lembrar. Aquele gráfico
da arrecadação per capita. Lembra Sim. quanto era? $2.800. Né? Quanto que dá isso por multiplicando pelo dólar atual? 10 mil e... Não, o dólar está 4 e pouco, né? 5. Voltou assim. 5. Vamos botar 5. Vamos botar 5. 3 mil vezes 5, 15 mil reais. Vamos imaginar assim, lá em cima, que a arrecadação per capita seja 15 mil reais. Se o cara tem o azar de ter pegado a Covid e ter ido para o hospital, em um mês foi aplicado na saúde de uma única pessoa 45 mil reais. No mínimo isso. Mas o que o Estado tem disponível para investir em cada pessoa é em torno de 15 mil. Né? Vejam o que significa a ideia da solidariedade. A ideia da solidariedade é exatamente isso. Quando tiver que investir em uma pessoa que está em dificuldade, vai se investir tudo que tiver. Essa pessoa pode passar a vida toda e nunca vai conseguir pagar em tributo o que o Estado investiu em cima dela. Tá certo? E é por isso que a ideia do tributo com a solidariedade, a vinculação do tributo com a solidariedade é tão forte e tão importante. Porque as pessoas pagam os tributos, mas qualquer uma das pessoas da sociedade, se for preciso utilizar, vai utilizar mais do que pagou e sem nenhum problema. Não é verdade? São coisas importantes que a gente precisa ter em mente, tá certo? E a gente precisa... eu não tenho aqui a anotação eu até passo a palavra para a Regina aqui, porque eu não tenho a anotação dos... Não, perfeito, Dão. Eu até iria te interromper agora, porque me veio assim aquela ideia quando tu estavas falando, né, que a matemática é uma ciência assim exata, os números são exatos, mas eles nos ajudam a entender as realidades, né? À medida em que tu vais colocando assim o que é a renda da família, o quanto que ela paga de tributo, o que poderia ser, eu acho que dá uma dimensão assim bastante esclarecedora, né, da importância que é o tributo, que é o Estado, né? E Isso. também um comentário que eu gostaria de agregar, quando tu estavas falando que um tratamento de saúde muitas vezes implica em adquirir um medicamento importado ou um tipo de tratamento que até eventualmente um plano de saúde não autoriza e a pessoa vai usar um outro recurso público que é o judiciário. Na justiça, a pessoa vai buscar o direito de ter o medicamento, de ter acesso a um tratamento, né? Isso. Então, ainda que a pessoa tenha um plano de saúde que seja privado, ela vai usar um serviço público que é o da justiça, né? Então, eu achei assim, muito bom isso que tu está falando também, para concluir os comentários. É bem diferente, né? Dão a solidariedade da caridade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tem que ter muito claro, né? Que a gente quer viver uma sociedade que seja solidária. Quem quer fazer uma caridade vai ser muito bem-vinda, né? Mas é bem diferente da gente viver numa sociedade mais solidária, né? Que Isso. a gente tem que, preferencialmente, poder tirar de quem tem mais para contribuir e poder retribuir para quem tem menos, para poder defender a sua própria vida, né? Então, passada essa primeira fase, eu queria te perguntar agora especificamente dos impostos. Onde é que estão esses impostos, afinal de contas, né? O que a gente tributa, como é que eles são percebidos pela sociedade? E ainda uma última pergunta nesse pequeno bloco, né? Será que seria possível a gente viver numa sociedade em que não existissem os impostos, aquele mundo assim, é bem maravilhoso, que todo mundo diz, que bom seria não ter que pagar os impostos, né? Será que seria possível? Não. Vamos ver. Bem interessante essas questões, são interessantes. E a gente... Podemos ilustrar aqui, olha só. Onde estão os impostos, né? Os tributos, de forma geral. Eles estão ao nosso redor. Né? A gente anda sobre impostos, a gente sai na calçada, aquela calçada foi feita com impostos, né? Pavimentação, o saneamento básico, quer dizer, tudo isso são dinheiros, recursos públicos
recolhidos da sociedade e que acabam se transformando em coisas públicas que nós utilizamos. E tem muitas coisas públicas que nós nem queremos utilizar, tá certo? Mas não abrimos mão de tê-las, né? São coisas importantes que a gente já vai ver em seguida. Mas os tributos estão ali na sala de aula, na pré-escola, né? Nos bombeiros, no policiamento, na pavimentação, na coleta de lixo, né? A gente nunca, assim, imagina sem, né, os garis trabalhando, o que acontece com a cidade, com a nossa vida, né? A qualidade da nossa vida, como mudaria se nós não tivéssemos um serviço de coleta de lixo? Como mudaria a qualidade da nossa vida se nós não tivéssemos saneamento básico? Claro que muita gente ainda não tem saneamento básico. Ainda temos milhões de pessoas que não têm ainda saneamento básico. Tá certo? Então é importante que a gente tenha... Claro, mas os que têm saneamento básico, imaginem se não tivessem. O que muda em termos de qualidade de vida, de bem-estar, tá certo? Essas coisas é que definem a importância ou não do tributo, se ele é ou não importante, tá certo? Aqui nós temos um quadro aqui embaixo que mostra a infraestrutura da energia elétrica, né? Toda a infraestrutura da energia elétrica é pública, é feita com recurso público. Pesquisa científica, a pesquisa no país, ela praticamente é financiada com recurso público. A gente conhece os institutos, né? CAPES, CNPq, as universidades públicas, tudo é sistema público que vivem de tributos. Procedimentos de alta complexidade é só SUS. É só SUS, tá certo? Forças Armadas, enfim. Os impostos, eles estão aí espalhados, mais de 50 milhões de crianças na escola pública, 45 mil unidades de atendimento básico de saúde, 239 mil cirurgias cardíacas. Esses dados são um pouquinho desatualizados, eles são de 2013 e 2014, tá certo? Mas eles revelam mais ou menos a dimensão, né, das políticas públicas. 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia. Vejam o quanto nós estamos conseguindo financiar. É isso que a gente tem que analisar. Assim como cidadão de uma sociedade, nós somos financiadores dessas políticas. O que quer dizer o seguinte, olha o que a gente consegue fazer com os tributos. Depois a gente avalia se isso é pouco ou se isso é muito. Mas temos que ter uma ideia do que é. 96% dos transplantes no país são financiados pelo SUS. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa que a gente consegue fazer com os dinheiro que a gente paga de tributos. A gente normalmente critica os tributos porque a gente analisa o que nós usamos diariamente ou diretamente. Nem aquilo que a gente usa efetivamente, a gente às vezes consegue dimensionar corretamente. Por exemplo, a gente sai de casa, usa o calçamento. A gente sabe quanto custou para fazer aquele calçamento? A gente sabe quanto custou para fazer aquele asfalto? A gente não sabe. Mas a gente pensa o seguinte, eu não tenho filhos na escola pública, logo eu não quero pagar tributos. E o resto? E o resto das coisas que eu uso, né? Ou das coisas que eu não uso. Alguém quer usar o serviço de transplante? Mas estamos pagando por eles. Alguém quer fazer um procedimento de quimioterapia só para poder honrar o dinheiro que paga dos impostos? Claro que não. Nós não queremos. O que nós não queremos também é deixar de ter isto disponível. Para ter estes serviços disponíveis com acesso universal para todos, inclusive para mim, se precisar, eu preciso pagar tributos e todos precisam. E todos precisam. A questão aqui toda é a ideia da cooperativa. A gente colabora, coopera, para que na hora da necessidade a gente tenha esses serviços à disposição. Mas esses serviços não estão à disposição de forma como a gente gostaria que tivessem. Eles não estão à disposição para todo mundo. Eu já falei, tem milhares de famílias que ainda não têm saneamento básico, ou seja, eles não estão distribuídos de forma universal e igualitária para todos. Por que não estão? Qual é o problema? O problema é na aplicação dos recursos ou é na falta de recursos? A gente precisa avaliar isso. Pode ter dos dois lados. Pode ter os dois problemas. Pode ser falta de recursos, pode ser má aplicação dos recursos. A gente pode avaliar. O fato é que nós temos um sistema carcerário, por exemplo, para 550 mil presos. Podemos não tê-lo.
né? Afinal, ninguém de nós quer usar. Se a gente não quer usar, quem sabe a gente abre os presídios. Tá certo? Então, os valores que nós tutelamos, dificilmente a gente consegue dimensionar ou precificar. Qual é o valor efetivo de manter um criminoso no presídio? Não é o custo de manutenção desse criminoso no presídio. Esse não é o mais importante. O mais importante é o que a sociedade recebe por isso. O fato de não ter, tá certo, criminosos, às vezes potencialmente perigosos, convivendo na sociedade. Este é o valor efetivamente que precisa ser dimensionado, tá certo? Mais de 90 milhões de processos judiciais em tramitação, isso também tem um custo bastante elevado, mas é o mecanismo institucional de garantia de direitos, ok? Arrecadação per capita, ou aquele valor de 2.800 dólares por cidadão por ano, que nós vimos na aula passada, e que o Reino Unido tem 13 mil dólares, e que Portugal tem 6.800 dólares, aquele valor, quando a gente compara aquele valor com o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente percebe que quanto maior a arrecadação per capita, maior vai ser o IDH de um país. O que é uma coisa fácil de entender, né? Quanto mais recurso o Estado tem para devolver à população na forma de políticas públicas, melhor a qualidade de vida de todo mundo, melhor o índice de desenvolvimento humano. Reduz mortalidade infantil, aumenta o nível de alfabetização, aumenta a escolarização, aumenta o nível de saneamento básico e, consequentemente, aumenta o IDH. E esse gráfico aqui deixa muito claro isso, tá certo? Aqui estão todos os países, né? Aqui valores de arrecadação per capita e aqui o IDH. Quanto mais alto aqui o IDH, melhor a qualidade. Então vejam que à medida que vai indo, aumentando a arrecadação per capita, o IDH vai subindo também, certo? Alguns conceitos importantes que a gente precisa trabalhar, tá certo? A gente precisa trabalhar um pouco conceitos que vão ser necessários no terceiro vídeo, né? Que nós vamos gravar também, o terceiro e último vídeo dessa primeira aula, e que é o conceito, por exemplo, da equidade, da progressividade, da base de incidência, conceitos relacionados com tributos diretos e indiretos, a ideia de que o respeito à capacidade contributiva é a materialização do princípio da solidariedade. Ou seja, nós falamos também na aula passada com aquele quadrinho que a Regina, inclusive, comentou que faltava uma menina no meio daqueles três ali observando os jogos, né? Perfeito. Ali nós temos um conceito claro de equidade ou de falta de equidade. Tá certo? A igualdade não é suficiente para garantir a justiça. Tá certo? E nós vamos trabalhar agora com a distribuição. Agora que nós vamos entrar numa questão assim que talvez seja tudo bem que a gente falou bastante aqui da importância do tributo, que sem o tributo a gente, na verdade, tem fragilização da vida em sociedade ou perda de qualidade de vida. Tudo isso a gente viu. Agora a gente vai entrar num outro enfoque. Sim, então, exato. Eu até queria te propor, né, que a gente pudesse fazer um encaminhamento para um próximo vídeo, né, porque a gente vai entrar realmente em alguns conceitos que depois vão ser muito aproveitados na aula de imposto de renda, na aula sobre o tributo do patrimônio, na aula sobre do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, eu gostaria de te propor, então, que a gente deixasse isso para o próximo vídeo, já, né, pedindo desculpas da minha parte aí para o nosso pessoal que está ouvindo aí, desculpar as nossas falhas, né, e eu estou fazendo um aprendizado, né, em termos de gravação de aula, assim. Então, a gente já deixa aqui, e até também por uma questão técnica e operacional, que um vídeo muito longo fica mais complicado da gente poder colocar numa plataforma. Daí, então, estou deixando aqui o convite para o pessoal nos seguir até a próxima aula, que a gente vai continuar a falar sobre esse tema tão maravilhoso que é o tributo. Como é que o pessoal fala, Regina? O pessoal das lives falam
Não esqueça de compartilhar. Dá um like. Dá um like, não esqueça de compartilhar. Bom, então tá, a gente vai então encerrar por aqui hoje e voltamos, né, com um novo vídeo, agora com assuntos um pouco mais voltados para a questão da distribuição dos tributos entre a sociedade, os conceitos e principalmente nós vamos entrar um pouquinho mais nas questões relativas à desigualdade social. Extremamente importante, porque revela o quanto a tributação tem relação, né, com a desigualdade social. Até a próxima!